Do ator. É uma aventura louca. Tudo ao redor é mentira. Os objetos nos quais se toca, a cadeira em que sentamos, a roupa, mentira. O olhar do colega, a palavra que sai da boca. Náufrago no mar da mentira, o ator busca a verdade com a avidez do afogado. Se não a encontrar, o preço é caro. A sensação de estar realizando um ato tão absurdo ao qual só a verdade pode conceder sentido. Mas como buscar verdade naquilo que não é? Enlouquecendo, com certeza. Mas o ator não deve ser um louco, e sim um operário da Catedral da Arte. Com essas palavras que Domingos de Oliveira sintetizou o que é o trabalho do ator. Hoje eu estou aqui para conversar com um ator extraordinário. Ele marcou uma geração. Esse ator, às custas de muito trabalho, empenho, dedicação, fez do teatro a sua vida. Hoje eu estou aqui para conversar com o Cássio Escapim. Bem-vindo, Cássio. Bem-vindo, obrigado. Muito contente de estar Seja aqui. muito bem-vindo. É uma honra para mim conversar com você. Esse é mais um episódio da série de entrevistas do Infoteatro em parceria com o Teatro B32. Espero que vocês gostem. O que te motiva a fazer teatro hoje? Olha, é quase um vício, é inseparável daquilo que eu sou, né? O que me motiva a fazer teatro é continuar vivo, né? O teatro é uma autofagia, o teatro me faz vivo e eu sou vivo por causa do teatro, né? Eu acho que tem muita coisa para ser dita e para ser vista e o teatro hoje eu acho que ele serve como um ponto de absoluta resistência da humanidade. Eu acho que é um ponto de existência humanista, principalmente. A gente está num vício, num ciclo, onde a tecnicidade ela é muito forte. Uhum. Tudo é muito técnico, tudo é muito imediato, o celular, as relações virtuais, os e-mails, tudo é muito emergencial. E o teatro, ele ainda consegue trazer a relação homem a homem, pessoa para pessoa. Eu digo que o teatro é a coisa mais que ele te obriga ao confronto imediato com outro ser humano. Se você, eu não digo só da relação entre os atores, mas se você está numa plateia de teatro, né, e você tem que se sentar, muitas vezes você tem que se levantar para que a pessoa passe. Uhum. Né? Isso, ele já te obriga a um contato imediato, coisa que muitas vezes você não faz no seu cotidiano, né? As pessoas mal se cumprimentam na rua, mal se cumprimentam no elevador. E o teatro ele já te coloca nessa situação de vulnerabilidade, porque você senta perto de uma pessoa que você não sabe quem é, Uhum. né? E muitas vezes você tem que levantar para dar passagem para essa pessoa, para a pessoa sair. Então ele te joga no lugar de humanidade. Isso já estou falando só da sala. Sim. Né? E aí a gente tem o trabalho dos atores. Você abriu o teu texto falando sobre as verdades e as mentiras. Eu sempre penso que no nosso trabalho, entre os atores, se você não mente bem para o seu colega que está em cena, né, você tem que atingir um grau de veracidade na mentira para que o teu colega te estranhe, para que ele não te enxergue mais, né, como pessoa, que você não enxergue mais o Cássio naquilo Uhum.
enquanto ele está do seu lado. Enxergue sim o personagem, né? Isso é uma delícia de prática, de exercício de humanidade, fazer isso, porque você fica trabalhando um mistério, você trabalha o Cássio em algum lugar e aquela máscara, aquela pessoa para o outro, para o teu colega, e a tua máscara se relaciona com a máscara do teu colega, né? Então, eu acho o teatro fantástico. É fantástico, né? E qual que você acha que é o valor que se dá ao teatro hoje? E qual é o valor que ele deveria ter, na sua opinião? Eu acho que o teatro hoje ele é subestimado, né? Ele poderia ter uma proporção e um resultado muito maiores efetivamente na transformação da sociedade. Eu acho que as salas de teatro elas estão indo bem, dizem que estão indo bem, mas alguns espetáculos estão indo bem, né? Eu acho que poderia ter uma aproximação muito maior da plateia com o teatro, com os espetáculos. Como? Eu acho que as leis de incentivo já não bastam mais, né? Não se trata mais da gente falar de lei de incentivo. Uma coisa que eu discuto muito, sempre, é que existem duas questões importantes, que é o teatro, a cultura e o entretenimento, né? A cultura, ela sempre vai ser entretenimento, mas entretenimento nem sempre será cultura, né? Para que isso aconteça, a gente tem um campo de meio que chama educação. Se a gente não cuidar da educação, a cultura, ela se perde, né? Você precisa educar para ter cultura e educar para entender a cultura. E educar é um projeto a longo prazo. E educar é um projeto a longo prazo. Eu acho que falta esta ligação muito mais objetiva da educação com a cultura. O entretenimento ele está muito bem, vai muito bem, obrigado, né? A questão dos streamings, inclusive espetáculos em streaming, que a gente sabe, vai muito bem, obrigado, né? O que tem maior dificuldade é quando você se propõe a fazer um teatro que tenha um lugar de contestação, um lugar de pensamento um pouco mais aprofundado. E você acha que a classe teatral, se é que existe, né, uma classe teatral, como que ela pode se unir para melhorar, né, essa situação em relação ao público? Então, tudo que se expande muito, hoje a classe teatral, o que a gente chama de classe teatral, é um lugar muito expandido, porque você tem... eu tenho 60 anos, eu comecei a fazer teatro com 15, 16. O que era dito classe teatral era uma coisa muito mais reduzida. Hoje você tem uma expansão de um mercado de trabalho muito maior, o que é muito mais difícil de você ter um pensamento coeso sobre como proceder dentro do seu trabalho e dentro desta movimentação que é necessária para que se traga a público, porque os interesses são muito diversos, né? Sim. Você tem excelentes profissionais que são muito eficientes na sua técnica. São artistas muito técnicos, muito eficientes, que cumprem muito bem, mas às vezes essas pessoas não são pensadores, né? Então, eu venho de uma época, de um teatro onde era quase que necessário que você tivesse essa fusão do pensamento com a execução, com o ofício. Eu vi uma entrevista sua em que você falou que você vem de uma geração em que o coleguismo entre, né, atores, e inclusive de diferentes gerações, era muito forte. Sem dúvida. Você acha que não existe mais isso hoje? Eu acho que existem outras dimensões, assim, na verdade.
como estou dizendo, como o mercado se expandiu muito, né? Por exemplo, você tem o mercado de música, isso não tinha no meu período. Como você tem as grandes produções de musicais e você abre testes e aparecem milhões de pessoas talentosíssimas para fazer os testes, você não tem mais controle desta quantidade de massa, de mão de obra. Isso é mão de obra de trabalho. E muitas escolas, né, aparecendo. E muitas escolas cursos. aparecendo, muitos cursos. Então você criou uma grande massa de mão de obra que você tem um controle, você não tem uma coesão de pensamento. Né? Porque as pessoas estão por interesses diversos, que vai desde a sobrevivência imediata, né? Como, por exemplo, a pessoa pode estar à toa, ela pode estar naquele momento à toa, mas talvez ela não seja artista, ela está exercendo uma função naquele momento na vida dela. Né? E isso eu digo porque tenho amigos americanos que trabalhavam na Broadway, tive pessoas de relação que é isso, trabalhei na Broadway, mas eu não sou artista, não sou ator. Eu era um ator para aquele espetáculo, estava naquele momento. Isso acontece muito, né? Então, a gente não tem essa ideia, né? A gente não tem essa ideia de que, necessariamente, nem todo mundo que está exercendo a profissão de ator, nesse momento, ela tem o compromisso com o ofício da arte. Né? Mas ela está dignamente ganhando o pão, sendo artista, sendo um bom técnico nesse sentido. Né? Que você pode ser um bom ator técnico, um bom cantor técnico, um bom bailarino técnico para aquela execução daquele trabalho. Mas isso não te garante que você tenha um pensamento expandido para a arte e para a relação social onde você está inserido como artista. Não, é muito interessante, né? Acho que a visão que se tem hoje do trabalho do ator, né, na minha geração, digamos assim, é muito diferente do que era, né? E talvez seja muito diferente do que está por vir. Então, eu acho, né, importante esse tipo de conversa, até para justamente a gente trazer de volta, né, esse coleguismo, essa troca de experiências, né, que servem tanto para uma geração quanto para outra. Você falou, a gente estava conversando sobre a escola Célia Helena. Né? Eu tive aulas com a Célia Helena, que era uma escola que tinha o quê? 25 alunos, 30 alunos, e a Célia dava aula. Né? E a Célia não tinha nenhuma preocupação com a formação profissional daqueles alunos. Ela trabalhava com adolescentes, então ela não tinha essa questão de você tirar o DRT para se profissionalizar. Ela achava que se você fosse permanecer nesta profissão, neste ofício, naturalmente você seria absorvido e você criaria possibilidades e instrumentos de se manter nessa profissão. E isso cria público, não é? E a principal coisa da Célia era formar um bom cidadão, uma boa pessoa. Que a função do teatro para ela era que você fizesse o outro ser humano a entender como era usar o sapato do outro. Né? Então, isto é uma outra dinâmica de pensamento, de modo de exercer a sua função. É um exercício de empatia, um exercício também de empatia pelo outro. E de compreensão do estado onde você está vivendo, do mundo onde você está vivendo, da situação histórica que você está vivendo. Cássio, existe uma frase que é 10%, né, para o ator ter sucesso, 10% é talento, o resto é sorte. De quem é essa frase e aonde que ela toca a sua vida? Olha, eu ouvi isso da Marília Pêra. A Marília Pêra falava, você pode ser talentosíssimo, fazer coisas maravilhosas, mas se você não tiver os 10
o percentual da tua sorte, você pode ter o que for, mas se você precisa da sorte. Qual foi a sua sorte? Olha, a minha sorte foi... eu fazia escola de arte dramática e do nada apareceu uma companhia de teatro italiano para dar um curso na escola de arte dramática. Eu fiz um curso com eles, eles gostaram do meu trabalho, isso é sorte, eles gostaram do meu trabalho e me convidaram para ir fazer uma temporada com a companhia na Itália. Eu fiquei 1 ano e pouquinho lá trabalhando com eles, onde eu pude estudar, fiz vários cursos, várias coisas. Isto é sorte. É sorte quando você está sentado num avião e vira uma pessoa do seu lado e fala: você não é aquele ator? Sou. Então, você não está precisando de patrocínio? Oi? Eu tenho uma peça, eu estou precisando de patrocínio. Ele falou: então, vai conversar comigo. Isto é sorte. Isso aconteceu com você? Isso aconteceu. Nossa! Isso é sorte. Eu tinha uma peça para fazer com o Jô Soares e eu não tinha o dinheiro, né? Que era o Libertino. Uhum. E eu sentei do lado do Marco Saltini e falou: eu tenho lá, sou lá do departamento de patrocínio da MAN, já vi uma peça sua, já patrocinei uma peça sua, que foi o Irma Vap, e eu não sabia, porque veio através do captador de recursos. E eu não o conhecia fisicamente, o Saltini, conhecia pessoalmente. E ele sentou do meu lado, isso é sorte, né? Então aconteceram algumas pontualidades de sorte, mas no caso da Marília eu acho que ela se enganou. A Marília não precisava de sorte. A Marília, era 100%, era 100% talento e vocação. Talento, vocação, grandiosidade. Acho a Marília a maior atriz brasileira, com todo respeito a todas as outras. Tem uma maior deferência à dona Fernanda Montenegro, mas é que dentro, por exemplo, da expectativa e da perspectiva do que a gente vê os atores hoje, a Marília cantava, ela dançava, ela representava, ela fazia comédia, ela fazia drama, ela fazia tragédia, ela tinha um espectro de possibilidades gigante, né? Então, eu vejo a Marília assim como um ponto muito fora da curva. A gente dificilmente encontrará outra como ela. Sim. Cássio, eu também ouvi, eu fui, né, coletando algumas frases suas e você, nessa entrevista, você reconhecia que de fato você era um clássico, né? A partir do Castelo Rá-Tim-Bum, que é um sucesso, né, até hoje. E nessa entrevista você disse algo mais ou menos assim, tá? Que era: ser um clássico é o mais próximo que a gente pode chegar da eternidade. Você quer ser eterno? E por quê? Não, eu não quero ser eterno, assim, mas se o legado, se a gente pode dizer isso, fizer com que a minha arte, o teatro, seja eterno e eu tiver contribuído para que ele seja perene e eterno, é aí que eu gosto, é aí que vai me deixar contente, né? A gente é perecível, né? A gente sobe na poeira do tempo, né? Quantos impérios não sumiram na poeira do tempo? A gente está falando de uma pessoa que dentro de um contexto de um país, dentro de um contexto de um mundo, dentro do contexto do universo, é absolutamente fugaz, né? Mas tem esse ofício que a gente faz, que ele vem transcorrendo humanidades e civilizações, né? Então, se eu puder manter com o meu trabalho uma lembrança de que ele pode ainda ser estendido
por mais 100 anos, 200 anos, isso me satisfaria, isso me deixaria feliz. Então pode te deixar feliz, porque eu sei que todo o seu trabalho inspira, né, a minha geração, gerações mais novas do que a minha, anteriores. Realmente assim, né, eu sei que você já deve ter ouvido isso várias vezes, mas eu vou dizer de novo, você mudou a minha vida. Obrigado. Mas assim, você, né, e junto com toda aquela equipe, com todo aquele capricho, né, para a construção do Castelo Rá-Tim-Bum, criou uma ruptura, assim, na minha imaginação, entende? Eu acho que né, foi um programa revolucionário, uma série revolucionária para a televisão, com uma linguagem totalmente doida, né, uma coisa realmente abre o espectro de uma criança, né, assim, assistir aquilo. E eu queria que você contasse quais memórias você tem da sensação que era estar no Castelo Rá-Tim-Bum. Você teve essa sorte, né, também de entrar nesse castelo. Foi muito legal. Quando eu entrei no estúdio, eu lembro do impacto de estar dentro do estúdio e do teatro, naquele momento, ser 360 graus. Porque Nossa. Todo o cenário, você está envolvido pelo cenário. Foi a primeira experiência forte de televisão que eu tive. Você estava envolvido pelo cenário, era um cenário lindo, inspirado no Gaudí. Então, startou ali um lugar de prazer, um lugar de conforto para todo mundo, e está muito ligado a todos aqueles companheiros de atuação, que eram todos atores da minha geração, com exceção das 3 crianças. Uhum. Né? E os criadores também do programa eram todos da mesma geração. Era uma geração dos anos 80, 90, que tiveram formação dos anos 70. Então, isso foi muito coeso. A gente se divertia muito, a gente estava muito em família, e a gente não fazia com nenhum outro tipo de perspectiva de fama, sucesso, né? Porque a gente estava trabalhando na TV Cultura, ralávamos como bois no pasto. Eu chegava todos os dias às 9 da manhã e saía às 6h30 da tarde, de segunda a sábado. Né? Eu ficava ali enfurnado. E ainda fazia teatro. Né? Então, foi uma experiência durante 1 ano e meio, foi uma experiência muito intensa, muito forte, e muito prazerosa nesse sentido. Assim, e também, eu acho, por ser muito concentrado, 1 ano e meio fazendo aquilo, a linguagem ficou bem colocada, porque a gente estava naquela convivência, naquela vida fictícia, praticamente a maior parte do seu dia, a maior parte do seu período que você viveu em 1 ano e meio. Não, e é uma ficção que é isso, né? Muda o imaginário de uma criança, até mesmo de um adulto. Sem dúvida. Né? Assim, um gato que fala, um relógio e aquelas criaturas nos canos, um menino de 300 anos, não, né? Os tios, assim, E com interpretações, assim, Sérgio Manberti, assim, Rosi Campos, é um negócio... Patrícia Gaspar, Eduardo Silva. Só gente de primeiríssima. Pascoal da Conceição. Pascoal da Conceição. É uma equipe, assim, que você fala, não tinha como dar errado aquilo, né? É realmente impressionante. Carl Hamburger na direção, Flávio de Souza ali no roteiro, que vem de uma história, uma trajetória de teatro. Sim. Do Pod Minoga, muito importante. E naquela época você tinha 30 anos, né? Quando você estreou. E hoje você Tenho está 60. Com 60 anos. 30 anos depois. Como era aquele ator Cássio Escapim de 30 anos e como é o ator Cássio Escapim hoje, de 60 anos? As coisas mudaram, assim. Aquele ator era muito mais inconsequente, mais corajoso, o teatro, com o passado
quanto mais você vai se aprofundando na profissão, você, se você tiver sorte e tiver entendimento da profissão, você vai desmontando todas as questões do ego, que é muito importante, né? Então, quanto mais você avança e mais entende o teatro, o ego vai se desmontando, né? E eu acho que tinha isso, vinha à frente o ego, era a gente tinha necessidade de provar que estava vivo, né? Provar que estava vivo na profissão, provar que... E hoje tem este conforto, é isto que eu sou, é isso que eu realizo com calma, com tranquilidade, tenho mais tempo de pensar sobre os projetos, de escolher os projetos, de não fazer tudo o que aparece, né? Antes você queria abraçar o mundo com as pernas e com os braços, né? Você queria fazer tudo o que aparecia. Hoje não preciso mais pensar em fazer tudo, né? Mas mesmo assim ainda faz muita coisa. Faço muita coisa. Faz balé, faz academia, aula de canto, teatro. Pois mas isso tudo, a aula de canto, balé, academia, tudo serve, eu fico sempre pensando no meu instrumento de trabalho, né? Não pode dar defeito, né? Eu tenho que... E isso não tem a ver com idade, né? Você tem gente mais jovem que dá defeito. Isso é uma opção que você faz de vida, né? De dedicação também ao seu trabalho, né? Hoje corre muito, tem tido muito essa conversa sobre o etarismo, que não existe trabalho para pessoas de 60 a mais. Isso é um discurso muito amplo, é uma conversa muito ampla. O Brasil está envelhecendo, né? Não é uma geração, mas é o país como um todo. Tá? A gente vai ter em breve problemas de ordem social no país, com a manutenção dessas pessoas de mais idade. A arrecadação está menor do que a despesa nesse sentido. Então, eu preciso estar com o meu organismo em bom estado de funcionamento para manter o meu estado de sobrevivência como ator, né? Então, isso vai além do etarismo, isso vai além da vaidade, isso vai além de outras coisas. E com quantos anos você percebeu isso e começou a ter essa atitude? Percebi... a Marília me falou uma vez, eu era magrinho, trabalhei com a Marília logo depois do Castelo Rá-Tim-Bum, eu era magrinho. Aí ela falou, por que você não cuida um pouco mais do seu corpo? Dançar eu sempre dancei, mas era magrelinho. Foi desde lá quando eu descobri o Balé Estágio, fazia aula no Balé Estágio com a Marica Gidali, que era uma companhia maravilhosa de balé. E a Marília falou, por que você não faz um treino para ter... Porque senão você vai passar de menino a velhinho, sem passar pelo adulto. Eu falei, tem razão. E eu comecei a fazer musculação por causa da Marília. E ela tinha razão, né? E, inclusive, toda a minha turma de aula de dança é na faixa dos 30 anos, né? E eu acompanho aulas de dança de balé avançado, é puxado, não dou mais grandes saltos, não faço mais as sessões de bateria, que é muito puxado, de velocidade. Mas eu tô lá fazendo aula com todo mundo, né? Então isso mantém o meu corpo disposto, disponível, azeitado, com os olhos nas juntas, né? Então é isso. Cassi, você trabalhou com artistas muito grandiosos do nosso teatro, da nossa cultura brasileira, também com muitos personagens incríveis da dramaturgia. Nesse ponto, o que o teatro te ensinou de mais importante para a sua vida? Olha, eu acho que o teatro me ensinou que ninguém é bicho-papão, que as pessoas elas têm
a força delas, mas também tem uma fragilidade muito grande. Todo mundo é muito frágil, né? Por mais grandioso que o ator seja, por mais espetacular, por mais rico que possa parecer, todos nós temos as nossas fragilidades, né? E todo mundo quer ser amado, né, nessa profissão, principalmente isso. E às vezes as grandes figuras, elas são desejadas, mas não são amadas, tão quanto elas precisariam ser amadas, né? Elas são idolatradas, elas são desejadas, elas são ovacionadas, mas não são amadas. E às vezes basta você, é um toque, é uma gentileza, é uma delicadeza, é um olhar carinhoso, né? E todo mundo fica bem à mão, bem parceiro quando a gente consegue isso, né? Então, eu trabalhei com gente muito grande, muito importante. E aí você olhava e via o quão humana aquela pessoa era, o defeito daquela pessoa, onde era frágil ali, onde ela revelava a humanidade mais que você talvez não gostasse de ver, né? Que você fala, ai, eu estou vendo isso, porque faz parte do ser humano, né? Então eu acho que também esse é um grande entendimento do teatro, que a gente é perecível, a gente é humano, a gente falha, a gente erra, a gente tem mesquinharias e a gente tem grandiosidades também. Cássio, para mim, assim, conversar com você sobre teatro, né, ter esse encontro, eu acho que o teatro é uma frase de efeito, porque ela é real, teatro é encontro. Para mim poder conversar com você, aprender com você, assim, a partir dessa conversa, não só de tudo que eu já assisti, mas a partir desse contato próximo é muito importante. Obrigado, obrigada, Amada. Muito. Assim, é uma grande sorte para mim estar aqui com você. Obrigado. Nossa. Que bom. Obrigado. Galinho. Olha, Não é? é mesmo. Agora a gente sai aqui saltitando. Saltitando. Fazendo aqui umas piruetas.